boa tarde. É sempre um prazer estar aqui nesse programa diariamente, porque o nosso prazer é ajudar. E essa é a grande proposta desse programa. E eu estou aqui ao lado de uma grande companhia, uma amiga, Ana Cláudia. Boa tarde, Boa Ana. tarde. E esse é o nosso prazer, né, Ana? E diariamente estamos aqui. E o nosso programa tem esse intuito, né? Nós ajudamos tanto o psicológico, o físico, ajudamos também a alma, né? O espírito, que é o nosso segundo bloco, onde nós sempre apresentamos um testemunho, uma mudança de vida, então vale a pena você ficar conosco até o final. Isso aí. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre vilã das mulheres, as manchas na pele. Vamos saber como prevenir e eliminar as incômodas manchas, né? Eu recebo aqui a doutora Isabel Martinez, que ela é dermatologista e vai nos esclarecer tudo sobre isso. Doutora, boa tarde. Boa tarde, prazer, muito obrigada. E a partir de que idade a mulher começa a enfrentar esse probleminha com mancha na pele? Fátima, o que acontece? As manchas, elas aparecem depois de uns 20 anos, mais ou menos. Lógico que tem algumas manchas que aparecem antes, como as sardas, tá? Por que elas aparecem? Geralmente é por estímulo do sol. Isso eu estou falando de uma forma genérica. O sol é o nosso grande vilão. E aí as pessoas falam para mim assim, não, mas espera aí, eu preciso tomar sol. Realmente, você precisa tomar sol. Só que você precisa tomar sol de forma consciente. Então a mancha geralmente começa a incomodar, o paciente vai ao consultório a partir dos 25, 30, 40, quanto mais velho, quanto mais, eu falo que evoluído nós vamos ficando, mais aparecem algumas manchas, tá? Existem vários tipos de mancha. A maioria delas, tá? O vilão é o sol. Então, uma das coisas que eu falo no consultório é assim, olha, proteção solar na infância, ajudar o seu paciente, ajudar o seu filho a ter o hábito de usar o protetor solar desde a infância, vai te prevenir, além do câncer de pele, das indevidas manchas que incomodam demais as mulheres. E daqui a pouquinho também a senhora vai ensinar qual o horário melhor, né? Sim. Porque faz diferença. Faz diferença. Então, daqui a pouco nós voltamos falando mais sobre esse assunto. E no segundo bloco nós vamos conversar com a Cida Moreira, que ontem esteve conosco contando um pouco de sua história. E hoje retorna para falar como ela venceu esse problema sério que é o transtorno bipolar. Daqui a pouquinho ela vai estar dando esse desfecho da história dela. E você também pode ligar para o nosso telefone, que é o 5644-5210, e fazer a pergunta direto para a doutora Juliana, tá bom? Então, nós vamos à nossa matéria e já voltamos. Quem nunca se queixou de manchas na pele? Seja de qualquer tipo, o surgimento delas é algo que notamos rapidamente. Já sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano. Ela cobre os outros órgãos, mantém o isolamento térmico do nosso corpo através da camada de gordura, que é a camada mais profunda da nossa pele, entre outras funções. Toda essa complexidade de estrutura presentes na pele, epiderme, gorduras, glândulas e pelos, segundo especialistas, podem desenvolver muitas doenças. Por isso, a proteção à exposição solar deve ser diária, mas muitas pessoas ainda pecam nessa hora. A gente se expõe mais ainda quando a gente vai à praia. O reflexo da luz na areia e na água faz aumentar em 30% a quantidade de ultravioleta que chega na nossa pele. A mesma coisa na montanha, a cada 1000 metros que a gente sobe, a gente se expõe a 10% mais de ultravioleta, por isso que a gente se queima mais nesses lugares. A gente coloca só protetor, só no rosto mesmo. Não usa protetor não. E aquela bonita pele bronzeada é sinal de saúde? Pele bronzeada é sinal de pele envelhecida, porque o sol, além de todo o dano de manchas, pode causar aparecimento de vasinhos na superfície da pele, ele pode também leva um grau de flacidez, ele destrói o colágeno da pele, então não é sinal de saúde. Nessa questão, o sol é sempre julgado como vilão, mas os fatores como mudança hormonal, cor da pele e tempo de exposição solar também influenciam. E mesmo as crianças devem estar protegidas. Enfatizar o uso de proteção solar nas crianças a partir de 6 meses, não pode ser usado filtro solar antes. E sempre que for à praia, aplique e reaplique no seu filho, porque a pele deles ainda é mais sensível. Então, é fundamental o uso de proteção na infância também.
radiação ultravioleta A e ultravioleta B que você teve durante toda a sua vida foi alterando aquela célula. E alterando essa célula vai envelhecendo, se tornando uma célula pré-cancerígena. Dona Laura descobriu que tinha câncer de pele durante uma consulta ao dermatologista. Tomava sol, saía com tranquilidade, porém sem me cuidar, né? Passando protetores solares, porque acreditava até então que não teria problema nenhum com a pele, né? Ela já passou por 5 cirurgias para tirar as células cancerígenas. A gente toma aquele susto e de saber que você tem um câncer de pele, que é uma coisa preocupante, mas que com o tratamento, fazendo a cirurgia, tudo acaba e aí a gente precisa fazer uma nova forma de vida, né? Usando os protetores solares constantemente, é uma coisa que eu não posso abandonar na minha vida agora. Dona Polônia hoje sabe da importância de se proteger diante do sol. Você sai normal no sol, vai na praia, não usa um chapéu, não usa um protetor solar. Então, o antes. Ou depois, a preocupação é que tem que ter aqueles cuidados. Protetor solar, acordou, primeira coisa, protetor solar no rosto. E depois, saiu lá fora, é chapéu. Entre a variedade de manchas na pele, as principais queixas nos consultórios dermatológicos são sobre melasmas e sardas. Existem tratamentos estéticos e uma vasta diversidade de remédios à disposição na corrida contra as manchinhas. Mas os cuidados e prevenção devem ser cultivados por toda a vida. Doutora, eu queria que a senhora já explicasse desde o início qual é esse horário bom para tomar sol. Porque sol a gente tem que tomar, lógico, a vitamina D. Qual é o melhor horário? Então, hoje tudo está mudando, né? A gente... O que se fala toda hora, o que você vê em todos nas mídias sociais, o que acontece? Antes das 10, depois das 16. Ah, mas tem horário de verão, então leve isso em consideração. Mas eu posso tomar sol, qual tempo que eu preciso? Tá? Vamos em casa, imaginem o seguinte, qual tempo eu preciso para produzir vitamina D? Isso também existe, tudo que o médico falar é isso, ele tem que ter um embasamento científico muito grande. E até mesmo dentro da medicina existem vários questionamentos. Então assim, você tem que tomar lá seu solzinho 10, 15, 20 minutinhos. Depois disso, use protetor solar. Ficar esturricando, eu brinco que ficar esturricando no sol não quer dizer que você está produzindo vitamina D, que aquilo é qualidade e só e estou feliz naquilo ali. Não, não faça isso, tá? Use protetor solar. Posso usar o protetor e tomar sol? Sim, deve. Por quê? Porque você tem uma proteção, não quer dizer que você não esteja tomando sol, só que da forma adequada, da forma correta. Então, mas eu quero produzir vitamina D. Vai lá, faz a sua caminhadinha de 10, 15 minutos. Sem protetor? Sem protetor. Cedo, chapeuzinho, cedo, 10, 15 minutos. Então, você vai fazer uma caminhada de meia hora, já leva o protetor. Passa, tá? Porque o ideal, até para que o protetor funcione, é você passar pela literatura 30 minutos antes, para você sair. Então, assim, olha, mas as pessoas sempre questionam, mas eu li e eu não acho que é assim. Então, não tem problema. Vai lá, toma seus 5 minutinhos de sol, tá? Não tem problema nenhum, 10, 15. Tomou o sol? Vai lá, põe o protetor. Agora, não fique. Isso antes das 10. De preferência, quanto mais cedo, melhor. Porque hoje está mudando muito. E a pessoa que não toma sol, mas assim, trabalha debaixo de um monte de luz assim, precisa também passar o protetor solar? Preciso, porque existe a luz visível, tá? Então, precisa usar protetor solar. E uma dica que eu dou também, é muito interessante, Fátima, essa pergunta, que é assim, a maquiagem, ela me ajuda? Ela ajuda. Ela ajuda porque ela bloqueia também alguns raios da luz visível, porque ela tem um pigmento. Então, você tem que... eu trabalho no computador o dia inteiro. Eu estou lá, nossa, eu não vejo ninguém, não falo com ninguém. Preciso usar alguma coisa? Lógico, a pele, ela precisa de proteção, tá? Essa luz, ela também faz mal. A luz do computador também faz mal. Nossa, eu vou ser neurótica. Não, você está cuidando da sua pele, tá? Vou para o sol. Aí eu escuto assim, gente, é muito engraçado. Não, mas eu não pego sol. Eu não pego sol, eu não vou para a praia, vou para a praia uma vez ao ano. Aí eu falo assim, mas espera aí, então, aí eu brinco, né? Eu falei, então, mas você vive na bolha, tipo,
capuzada, tipo, nem nada, sabe? Você não dirige, você não vai comprar um pãozinho, nada. Não, eu vou comprar pão, eu estendo a roupa, eu faço meus meus afazeres de casa, vou lavar o quintal, aí eu vou buscar meu filho na escola. Eu falei, então, nesse percurso todo que você está fazendo, você toma sol. Então, até na relação à vitamina D, é o que eu falo para o paciente, olha, tenha paciência, não quer dizer que você não fique lá, que você não está não está produzindo vitamina D, porque você tem esse momento. E como é uma coisa muito questionável, questionável no sentido de quanto tempo realmente eu preciso, quantos anos, é questionável. Tem uns que falam 10, 15, 20 minutos, meia hora, então é um parâmetro que é um pouquinho aberto à discussão. E quando a gente fala em proteção solar, porque assim, é nível 30, 40, 50, 60, vai até 100. O que seria suficiente para não ter também exagero? Sim. O que acontece? Existem alguns pontos. Para quem tem problema, tipo, eu tenho uma mancha, eu tenho melasma. Eu brinco que qualquer pouquinho é muito insuficiente para aquela pessoa. O ideal é FPS 15, FPS 30. Depois disso, o ganho que se tem em relação à proteção solar, ele não é proporcional. O que eu quero dizer com isso? Eu uso um FPS 100, eu estou 100% protegida, posso fazer o que eu quiser? Não, essa não é esta forma com que se pensa. Porque assim, o que acontece? Quando você olha um negócio 100, nossa, é 100, 100%, nada passa. Não é assim, tá? Então eu falo para o meu paciente, use 15, use 30. Lógico, quando ele tem manchas, eu falo para ele, olha, particularmente eu tenho. Então, assim, quanto mais, melhor para mim. Eu sei que a porcentagem é de 0,01, 0,2, 0,3% no diferencial desses FPS acima de 50, tá? Mas para mim é importante, porque eu tenho melasma, eu trato, eu tô sempre atrás dele, eu tô sempre correndo atrás dele, sabe? Aquela coisa assim, nossa, cadê meu melasma? Tem dias que eu acordo e falo, meu filho, qual foi o seu problema hoje, entendeu? Eu dormi bem, você acordou de mal comigo, sabe? É importante você usar. Então, qual é a probabilidade? 15, 30. A cada 2 horas seria o ideal. Mas ninguém consegue fazer isso. E esse fator 15, 30 também para quem está dentro de casa sem exposição ao sol? Se você conseguir, sim. Porque às vezes em casa você vai no jardim, você volta, ou eu não tenho jardim, mas aí você vai dar um papinho com a amiga, com a vizinha. Por menor, né, que seja a exposição, pois precisa de E se você tiver mancha, se você tiver melasma, lava de manhã o rostinho e passa o protetor. Aninha, a gente tem até uma pergunta no Face. Deixaram. Peraí, então, que eu vou lá. A Márcia deixou uma pergunta assim, ó. Tenho melasma. Na verdade, ela quer uma receita. Todo mundo quer, né? Quem não quer? De preferência uma caseira, né? Eu também. Vamos lá. Então, Márcia, ó, você tem aí fortes amigas. Tenho melasma. Existe uma receita caseira que faça desaparecer? Aqui eu achei que... Márcia, você é um pouco exagerada. Meu rosto está marrom e o meu corpo branco. Meu Deus! Essa é da minha família. Nossa, exagerada. Só com peeling, será que pode sair? Meu rosto está horrível. O que fazer? Aninha, Márcia, não é isso? Márcia, Márcia, obrigada pela pergunta, obrigada por participar, agradeço o carinho. É o seguinte, eu vou fazer 2 comentários em relação ao que ela falou. Primeiro, eu não tenho nenhuma receita, tá? Caseira que vá tirar o melasma. Até porque eu não tenho como tirar. Eu não tenho como falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa e você vai eliminar ele. Então, guarda essa resposta que depois você em casa vai entender um pouquinho do que você pode fazer para ajudar, tá? O segundo ponto que eu vou falar é o seguinte. Você vê como ela se sente. E eu achei muito interessante porque, assim, Ana, Fátima, é o que a maioria das mulheres sentem. Quando a pessoa tem uma mancha, o que ela está te descrevendo é o que ela sente no íntimo dela. É o que o coração dela fala para ela. É o que os olhos, ao olhar um espelho, ela se sente. Ela sente daquela forma. Ela sente muito mal. E isso, muitas das vezes, gera depressão. Então, eu falo para o paciente assim, como você se sente? Nós temos que trabalhar isso.
O melasma, como ela disse, eu tenho um melasma, então ela já tem um diagnóstico. O melasma, alguns tipos de mancha, eu brinco, tá? Que é uma dor na alma. Porque você sempre vai ver aquilo. E você sempre vai se incomodar. E o pior é que algumas pessoas até correm atrás de tentar melhorar, só que as pessoas querem um milagre. E eu até falo para o meu paciente, milagre só Deus. Tá? Nós não temos um milagre, mas nós temos como trabalhar isso. Porque o que te move, o que move o ser humano, tá? É a autoestima. Ela olhar, ela conseguir se identificar e falar, não, calma, eu não vou ser escrava disso. Eu vou cuidar de você, é o que eu estava brincando antes, que eu acordo de manhã, ele tá lá mais escuro, eu falo, meu filho, qual foi o seu problema, entendeu? Você tem que trabalhar a sua cabeça, porque a maioria das pessoas que estão em casa e têm melasma devem se identificar com isso. Elas se sentem muito mal, parece que todo mundo, quando vai falar com a pessoa, está olhando para a mancha dela. Ela fala assim, doutora, parece que todo mundo me olha e está olhando para a minha mancha. Eu falei, não, mas eu nem reparei. Sim, lógico, mas o meu olho, ele é clínico, ele é para ver isso, tá? Só que tem gente que não, tem gente que olha para mim e fala assim, doutora, onde a senhora tem uma mancha que eu não vejo? Eu falei, então, tá vendo? E se a gente olhar aqui, eu até brinquei, coloquei aqui, que é exagero dela, tem a foto dela aqui. Não tá desse jeito que ela está descrevendo. Viu? Meu rosto marrom e o corpo branco. É porque não é tem. bem no cartão de visita, né? Pois é. É bem na... Não, mas você viu, foi ótimo. E aí, o seu sorriso mostrou para ela, olha, você está exagerando. Está exagerando, sabe? porque ela é bonita, não tem isso. Você entendeu? Mas, para quem tem a doença, para quem tem o melasma, é uma coisa assim, isso dá conversa pra gente, sabe, assim... E para mulher não tem jeito, é o suficiente, uma manchinha suficiente para mexer na autoestima, né? Porque o que acontece? As pessoas, elas E ela pede aqui nem um peeling, então, né? Eu vou explicar depois um pouco sobre o peeling. Ele vai melhorar. O que é um peeling? É uma descamação da pele, tá? Me imagina, Márcia, né? Imagina, Márcia, o seguinte, eu passei um creme que você já deve ter feito isso. Quer ver? Deixa eu ver um creme que faz rolinho. Fubá. Imagina o fubá, você pega uma pastinha de fubá, passa aqui e sai um rolinho, tá? O que acontece? O peeling é igual, é como se fosse uma pele que eu tô descamando. Não é pra você passar fubá, tá? Só tô dando exemplo de como textura, é um peeling. Né? Isso, de textura, pelo amor de Deus. Falar assim, aquela médica maluquinha mandou passar fubá. Não é pra fazer. O fubá é bom pra comer, né? Assim, adoro um negocinho de fubá. Bom, isso é o peeling, descama, você entendeu? Só isso. Só isso. Tá? Só que existem vários tipos de peeling. Aí tem gente que fala assim, se cair a minha cara. Eu falei, rapaz, vai cair, tu vai ter que buscar, entendeu? Porque não vai tratar o melasma. Não adianta, não cura. Então não tem essa coisa de um peeling mais profundo, aqueles assim que causam uma escamação bem profunda, isso não é o tratamento ideal. Curar, não. Faz parte do tratamento, mas a cura, não. Porque o que as pessoas procuram, sabe, Fátima, é a cura. E existe? A cura do melasma? Não, quando descobrirem eu te conto. Não existe. Então, assim, a pessoa é um tratamento eterno. Eterno. Mas que ameniza bastante. Sim, e aí, olha que legal. Eu falo que tudo na vida é um ponto de vista, né? Eu falo assim, olha, vamos pensar de todos os lados, tá? As pessoas, elas só olham o lado ruim da coisa. Poxa, mas eu vou ser escrava disso, eu vou ter que usar todos os dias um produto. Sim, mas vamos olhar o lado bom. Você vai usar protetor solar, você vai usar um clareador, você vai usar ácidos que estimulam colágeno. O que eu estou ganhando de bom com isso? A minha pele vai envelhecer mais tardiamente. Então, tudo na vida da gente é como a gente olha. Para um mesmo copo, eu vou olhar esse copo e falar, nossa, que lindo. Você pode olhar o copo e falar... então, mas eu acho que podia ter menos bolinhas, entendeu? É a forma com que você olha. Então, em casa, imagina o seguinte, poxa, não tem cura, eu vou desistir? Jamais. Agora, doutora, existe diferença de mancha? O melasma é tudo a mesma coisa? Por exemplo, a mancha da gravidez, tem a mancha da exposição do sol, tem a mancha da idade. É tudo a mesma coisa? A gente está falando da mesma mancha? Não. As manchas são diferentes. O melasma, ele é uma doença que é genética, que tem N fatores que estimulam ele. A mancha senil, ela é uma mancha senil, gente, em casa, eu falei assim, nossa, aquela doutora louca falou senil, é idade, tá? É que eu nem gosto dessa palavra, porque parece que a gente está em 1900 e bolinha, né? Mas não, senil é a idade. O que acontece? Ela é uma mancha que vai sendo estimulada pelo sol. Você tem... depois eu vou desenhar para vocês um melanócito, tá? Para as pessoas entenderem. Porque tudo fala com ele, né? O melanócito é o nosso amigo.
que acontece? O sol estimula ele a produzir mais melaninas e a se multiplicar. Então começa a aparecer aquelas manchinhas nas mãos, algumas que estão no rosto, mas são meio espalhadinhas, são desenhos. Depois eu mostro uma até que eu tenho uma foto minha que tem umas melanoses solares. Isso é aquelas manchas que olha assim, ó, quem está em casa pode olhar as mãos e às vezes tem umas pintinhas, né? Eu já tenho. Ó, eu já tô começando aqui com as minhas, sabe? Eu todo dia olho pra minha mão. Eu achei uma. Então eu todo dia olho pra minha mão. Falei, rapaz, tem que passar mais protetor. Então assim, isso daqui é a mancha da idade, que é a mancha senil, que é o que as pessoas em casa têm que olhar e falar, ó, eu tenho que passar mais protetor. Mas aí, a senhora comentou agora, então eu tenho que passar mais protetor. Mesmo sendo da idade, usando protetor, a gente... Melhora ela. Lógico que, para amenizar, eu vou ter que usar um pouquinho de clareador, tá? Que aí nós vamos para o tratamento. Eu consigo usar um clareador, eu melhoro ela. Agora, eu não vou piorar, porque o que piora ela é o sol. Essa mancha de hoje, ela foi produzida há anos atrás, tá? Então, não é uma coisa assim, ó, tomei sol hoje, amanhã tá mancha. Não, gente. Em casa, pensa o seguinte, sabe aquela pessoa muito chata? Porque sempre tem, né? Sempre tem uma pessoa que fala pra você todo dia a mesma coisa. Aí você fala, meu Deus, por favor, como que eu vou falar pra essa pessoa? Não fala assim. De tanto, entendeu? A pessoa ir lá, chega uma hora que você... a mancha é assim. O sol vai lá todo dia, vai lá, altera a sua célula. Você não vê, né? Você não vê. Você tá lá, ele vai alterando. Um dia a mancha aparece. É mais ou menos assim. E aí apareceu, você se desespera. Falou, meu Deus, entendeu? Mas eu não tomo mais sol. Não, mas peraí, vamos ver a sua infância? Quer dizer, então essa mãe hoje já pode cuidar, né? Muito legal. É isso aí, Aninha. Né? É isso aí. Principalmente quem está na praia, né? Sim. E o que acontece? Muito, poxa, sua observação assim, 10, assim, cuide, mãe, cuide do seu filho. Hábitos, a vida é feita de hábitos, né? Tem um livro que fala sobre hábitos. Como nós, seres humanos, sempre corremos para a parte mais fácil, tá? Então, ele até explica um pouco neurolinguisticamente, gente, em casa, neurolinguisticamente, que é aquela parte meio de maluco, sabe? Assim, sabe? Não é maluco, não, é uma parte mais complicada, entendeu? Então, assim, não é de maluco, não. Se a pessoa falar, doutora, não. É aquela parte que o cérebro fala com o seu inconsciente, sabe? É toda a parte química disso. Então, eles provaram nesse livro que o porquê que as pessoas sempre... Por que é tão difícil fazer uma academia, por exemplo? Eu queria descobrir isso. Nossa, eu vou te contar. Por que é tão difícil fazer? É o hábito. O cérebro sempre faz o caminho mais fácil, como todos nós. Por exemplo, se eu tenho duas ruas, essa daqui é uma reta e essa daqui é uma curvinha que eu tenho que ficar sobe e desce da calçada, qual que eu vou andar? Na reta. Na reta. E o cérebro faz a mesma coisa. Ele vai sempre procurar aquela reta que ele está acostumado. Quando você sai de casa, você sempre vai para a direita ou para a esquerda? Eu só tenho esse lado. Grande descoberta hoje, hein? Descobri. Isso é um hábito. Daí, como você vai fazer? Reprogramar o seu cérebro. É a mesma coisa com os filhos. Deu hábito. Eu, na minha infância, gente, eu posso falar, nossa, rapaz, era a época de passar Coca-Cola, entendeu? Virar coxinha, sabe? Eu tinha altas queimaduras solares, isso é feio, mas assim, é o que aconteceu comigo. Não tinha essa... Vou fazer 40 anos. Então, assim, não tinha essa ideia de que, nossa, vamos passar protetor solar. Até tentava, mas eu ficava na praia o dia inteiro. O dia inteiro. Eu me lembro uma vez que eu dormia assim, ó. Que ninguém conseguia encostar em mim. E eu adorava catar tatuí, né? Nossa, gente, eu adorava catar tatuí. Ficar lá na praia, sol de meio-dia, sabe? Sol do meio-dia, ficava lá. Então, assim, isso é o hábito. Criança adora. Hoje, existem várias formas de você prevenir seu filho. E uma vírgula, não tenho dinheiro, tá? Mas o seu filho não tem uma roupa? Tem. Então, você pega aquela roupinha que seja um tecido mais leve, tá? E põe para ele tomar sol com aquilo ali. Agora, vamos voltar aqui, que eu fiz uma pergunta, cortei a senhora. A gravidez de mancha. Muito bom. É uma questão hormonal. Isso aí. A mancha, para quem... Algumas manchas, vou falar do melasma porque fica mais fácil de exemplificar, tá? O melasma, ele pode aparecer na gravidez. Porque ela é estimulada por alterações hormonais. Quando ela aparece na gravidez,
espera um pouquinho, tenha paciência, use seu filtro solar, converse com o seu médico, tá? Não faça besteira, por favor, você está grávida. Então, assim, toda grávida, nós usamos poucas coisas são cientificamente comprovadas e que podem ser utilizadas. Então, a gente brinca, grávida não pode tudo, não pode nada. Não pode nada, doutora, não pode nada, tá? Mas pode usar um bom filtro solar, que de preferência sejam os filtros solares inorgânicos, porque ele não tem reação química com a pele, os minerais. Então, use um filtro solar e siga a orientação do seu médico, tá? Porque ele está do seu lado, ele pode te examinar, ele vai te conhecer. E ele vai te orientar o que você pode ou não pode usar. Mas não dê de maluco, pelo amor de Deus. Depois que passar a gestação, algumas pacientes melhoram. Outras a gente tem que tratar. E na questão da reposição hormonal, surgem manchas? A pessoa que faz uso desse... Então, pode até surgir, mas olha o interessante. Alguns pacientes relatam que quando você está na menopausa, você melhora. Porque você tem a alteração, como você tem uma relação de estrógeno e progesterona que está relacionada com a mancha, né, com o estímulo do melasma, na menopausa os pacientes relatam melhoras. Eu faço uma reposição. Poucos, eu particularmente não tenho nenhuma paciente que faça a reposição com o meu colega gineco e que veio me queixar, pelo contrário. O que o paciente mais me queixa é que ela me queixa das melanoses solares, das manchas, mas não pioraram por causa da reposição. Eu não tenho relato disso. Agora, lógico, se ela usar a longo tempo e ela tiver um fator presente genético, pode até ser que piore. Então, tá. Nós temos a Jaci de Itaquera, é isso? Uma pergunta para a senhora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o melasma pode se transformar em câncer de pele. Bom, o melasma, uma coisa é o melasma, outra coisa é o câncer de pele. O câncer de pele é uma alteração de algumas células, tá? Que elas ficam meio chateadas, eu brinco assim, e elas têm toda uma alteração do sol que induz, dos hábitos e da genética. O sol é o grande vilão do câncer de pele, tá? Principalmente dos vasos celulares. O melasma, ele não vai se... Olha, eu tenho melasma, vou ter câncer de pele no meu melasma. Não, não é assim. Qual mancha que seria um alerta? Tem algum formato, alguma coloração, alguma coisa diferenciada? Sim. O que acontece? Você sempre tem que olhar para suas pintinhas, que é muito difícil, né? Porque eu tenho pinta nas costas, por exemplo, eu tenho um monte e eu mesma não estou sempre olhando. O que acontece? Quando você tem alteração do formato da sua pinta, da borda da sua pinta, isso pode ser um alerta. Eu tenho uma pinta muito escura, que ela tem uma alteração, uma parte branquinha, as áreas redondinhas dela, que não são redondinhas, elas são meio irregulares. Neste caso, eu vou explicar uma coisa que é muito importante. Existe um exame chamado dermatoscopia digital. Eu indico sempre para os meus pacientes. Existe um médico que ele está lá, ele só olha a pinta 24 horas. E imagina o seguinte, Fátima, nós estamos aqui, eu olhei esse copo. Daqui a uns dias, a minha memória não vai ser tão precisa que eu vou olhar esse copo e vou saber o detalhe do copo. Então, a mesma coisa acontece com todos nós. Uma pinta, se ela tem uma leve alteração, o ideal é que você faça esse tipo de comparação. Tá? Então, com os anos, se desenvolveu um exame chamado dermatoscopia digital, no qual você digitaliza aquela pinta. O que é digitalizar? Você fotografa a pinta, guarda a pinta, daqui a 1 ano ou 6 meses, dependendo do caso do paciente, você vai reavaliar aquela pinta e ver a necessidade da retirada ou não. Essa, para mim, na minha visão, é a melhor forma, entendeu? Aninha, chegou uma pergunta, né? Chegou. A Thalita, aqui da Lapa, ela pergunta assim, doutora, ela passa creme para clarear, deve ser a melasma, né? E ela fala que piora, escurece. Ela está perguntando por quê. Bom, primeiro tem que saber qual creme que ela usa, porque é um pouquinho... Mas eu vou explicar o que pode acontecer. Tem como depois a gente desenhar, Fã? Tem. Se os meninos tiverem, eu acho que fica mais fácil eu explicar isso para ela. Pelo seguinte, porque quando você usa um creme, dependendo da composição do creme, tem pacientes que usam creme e eles vão usando ácido e vai irritando a pele, tá? E aí tá vermelho, às vezes eu pego um paciente assim que tá mega vermelho, aí fala assim, doutora, mas eu tô usando ácido todos os dias, tá?
e para clarear. Eu falo, tá, mas espera aí, tá muito vermelho o seu rosto. Tenha paciência. Toda vez que tiver muito vermelho, diminui um pouquinho, tá? E aí e existe a diferença entre um ácido e um clareador. O ácido também clareia, porque, por exemplo, os ácidos retinóicos, eles tiram a camada superior da epiderme, da pelezinha que eu vou mostrar para vocês, que é até isso aqui, ó. Isso daqui é uma pele, tá, gente? Parece um negócio meio estranho, mas isso aqui é uma pele. Então, o ácido, ele descama essa parte superior aqui, tá? Então, virei assim tá melhor, né? Tá. O que acontece? Nessa parte da epiderme aqui, ó, eu consigo, com ácido, tirar essa parte, tá? Ela vai descamar. E quando ela descama, você consegue penetrar mais produtos, tá? Aqui, vocês verem a minha coordenação em casa, hein, gente? Pelo amor, ainda bem que... Ó, aqui. Aqui eu tenho aqui. Um pontinho meio escurinho. Isso aqui é um melanócito. Ai, obrigada, meninos. Vocês são ótimos. Isso aqui é um pontinho escurinho, tá vendo? Isso aqui é um melanócito. Tá. Essa célula aqui, que tem, parece que 2 cabinhos para cima, o que ela faz? Ela produz a melanina, que vai pigmentar a parte superior da epiderme, que é essa parte aqui. Meu Deus. Tá? Então, a melanina ela é produzida aqui embaixo, ó, aqui embaixo, e ela vai subindo, 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 e fica escurinho aqui em cima. Isso é como eu formo. Então, daqui para cá, ele tem um caminho a percorrer. Quando eu uso um peeling, eu vou tirar essa parte superficial. Melhora, melhora, mas aí eu tenho que usar um clareador para falar para minha célula assim, poxa, posso parar de trabalhar? Porque assim, eu não sei você em casa, mas assim, dona de casa acorda de manhã, existe uma dona de casa que fala assim, ó, não, quer dizer, todas elas falam assim, gente, eu não paro um minuto. Não é verdade? É verdade. Né? Eu não paro um minuto. Chega no final do dia, a pessoa fala, não para um minuto. O melasma é a mesma coisa. Quando você estimula o melanócito, essa célula produz tanta melanina que ele não para. Eu não tenho um stop dele, né? Em casa, você para trabalhar à noite, quando chega, ai, parei. O melasma, no caso do melasma, o melanócito, ele trabalha, e eu preciso de alguém para falar para ele assim, olha, por favor, você está estragando, né, a minha pele, para aí, porque você está me manchando, entendeu? Então, de repente, é isso que está acontecendo com a Thalita, né? Ela tem que ver Ela tem que ver o componente, a forma com que ela está usando, se ela está usando o protetor solar, porque o que acontece assim, eu uso. Quantas vezes você usou? Aninha, quantas vezes você usou o protetor hoje? Quantas vezes usou hoje? Eu não uso faz muito tempo. Tipo, hoje, assim, nessa semana, tipo, nesse mês, assim, tipo, esse ano. Não. Gente, isso é vida real, viu? É vida real. É real. Nós estamos aqui para mostrar o que é vida real, sabe? Então, assim... Eu não tenho costume mesmo. Você entendeu? Também não. Então, vida real. Então, em casa, tipo, né? Então, em casa, a pessoa tem que viver assim, não, parece que a nossa distância é muito grande. Não, vamos para a vida real. Nós somos seres humanos, eu também tenho meus problemas, vocês em casa, todo mundo tem. Então, assim, hoje eu passo, mas por quê? Eu tenho melasma, e daí eu me conscientizei, daí eu mudei meu hábito, eu uso cremes, eu faço algumas coisas, eu faço peeling, melhora. Mas tem que ser... Doutora, infelizmente nós terminamos a nossa entrevista com a senhora. Acho que daria para fazer um programa só sobre pele aqui. Espero que a senhora volte qualquer dia, porque ainda ficaram várias perguntas aqui para a gente estar fazendo. Mas para a gente fechar isso, tem alguma receitinha caseira que a senhora poderia estar dando como receita aí para o pessoal que está nos assistindo? Olha, antigamente, os relatos dizem que a água do arroz, tem uma substância clareadora. Que isso não é científico, pelo amor de Deus, isso não é científico, tá? Mas diz que antigamente as pessoas orientais usavam muito a água do arroz, tá? Para tratar mesmo de forma adequada, o ideal é o médico, porque você vai usar ácidos, peelings são bons, alguns tipos de laser em alguns casos, mas caseiro, a única coisa que me vem à mente para clarear, porque a pessoa... Fátima, quando você me pergunta isso, ela está esperando clarear o rosto, tá? E assim, caseiro, que eu consiga provar, não existe. Existe mesmo assim, só uma dica, porque tem muita gente que não tem acesso. É um tratamento estético,
que geralmente tem um valor mais alto, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem essa condição e, pelo menos em casa, tem como ela usar alguma coisa. Mas eu posso dar uma dica, porque eu já trabalhei assim. Porque, desculpa, mas eu já escutei assim, que tipo hipoglós misturado com Nivea dá certo. Então, e vai hidratar. A substância do hipoglós, ele vai hidratar. E ele vai te proteger do sol, porque ele é brancão. Tá? Então, você está compondo. A pessoa não vai clarear porque aquela substância está clareando, entendeu? Então fica aí uma dica, tá bom? Doutora, muito obrigada. Obrigada. Vou recebê-la novamente aqui com outro tema, tá bom? Obrigada. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos com a história da Cida. Meu nome é Amanda Pereira Franco, tenho 31 anos e sou química industrial. O amor surgiu pela minha profissão no final do meu primeiro grau, através da minha mãe, que sugeriu que eu fizesse o curso técnico em química junto com o meu segundo grau. Logo depois que eu me formei, iniciei o estágio nesse mesmo laboratório que trabalho. Nesse período, eu já trabalhava nessa área de química e resolvi fazer faculdade particular. O meu sonho era entrar numa universidade pública. Depois de várias tentativas, eu já estava no 4º período, eu consegui passar. E foi uma das maiores felicidades da minha vida. Como gerente técnica, eu supervisiono a equipe, faço também relatórios técnicos, emito propostas comerciais, entro em contato com fornecedores para aquisição de materiais de consumo para o laboratório. Também treino o pessoal, novas pessoas que entram, que são contratadas. O nosso trabalho consiste basicamente em análises de biocombustíveis e combustíveis automotivos. Analisamos petróleo e seus derivados. E esse trabalho é importante porque é para verificar, certificar o que o consumidor colocou no seu veículo é um combustível de boa qualidade. A maior surpresa da minha vida nessa área foi ter conhecido meu marido. Ele também é formado em química e a gente trabalha juntos. Passamos 24 horas por dia juntos. Eu gosto muito de trabalhar com ele porque nós estamos em sintonia. A gente tem os mesmos objetivos. Então, assim, isso é muito importante. Ter um amigo do meu lado, dia a dia, que quer o meu bem, que quer me ajudar, que é um privilégio que eu tenho. Eu gosto muito de receber os amigos em casa. Também gosto muito de cozinhar. Eu gosto de preparar pizza, chamo meus amigos, eles vão lá pra minha casa, a gente bate um papo, conversa, troca uma ideia. E é bem gostoso, porque eu gosto de curtir a minha casa. E com meus amigos é tudo de bom. Quando estamos de férias, a gente sempre tenta viajar para algum local que tem contato com a natureza. Eu amo andar a cavalo. Aquele vento, assim, é uma sensação de liberdade. Como a minha vida, né, o dia a dia do meu trabalho é num laboratório, num lugar fechado, então quando eu posso, eu vou para um lugar assim, que tem um ar puro, que tem um ambiente, assim, com verde, né, o cheirinho do campo. Então a gente curte bastante esse tipo de passeios, assim, ao ar livre. É muito importante pra gente relaxar. Eu amo isso aqui, contato com a natureza é tudo. Eu sou Amanda Pereira Franco, sou química, gerente, mestre em engenharia de biocombustíveis e amante da natureza. Eu sou a Universal. E lembrando que a partir de agora você pode ligar para o 5644-5210. Você que deseja tirar uma dúvida, a Ana Cláudia vai te ajudar. Eu também, né, Ana? Nós duas iremos te ajudar. Eu estou aqui de volta com a dona Cida. Boa tarde. Boa tarde, Fátima. Que bom que a senhora voltou. Então, dona Cida, ontem a senhora conversava que depois de 20 anos de casada, muito bem realizada, feliz no casamento, com a família, a senhora começou a enfrentar um transtorno bipolar. Isso. E nesse transtorno vieram os problemas, lógico, né, consequentemente no casamento, a ponto de chegar em pensar em separação. Depois de 20 anos de um casamento estável, feliz. Sim, 20 anos bem estável, né? Digamos, não era assim um dia bom, outro ruim, não. Era todos os dias ótimos. E em 3 meses desmoronou. Por que desmoronou em 3 meses? Aí vinha aquela pergunta, se eu tomei tanto cuidado para ter um casamento sólido, né, alicerçado, e como foi isso acontecer? Onde eu falhei? E me perguntava onde eu falhei. E eu não achava resposta para isso. E a coisa ia se agravando, avolumando. Foi onde eu fui procurar ajuda. Primeiro eu fui num neurologista,
eu não tinha nenhum problema, tudo bem. Aí eu fui para o espiritismo tentar a solução. Mas as coisas não melhoraram. O que falaram para a senhora nessa altura, no espiritismo? No espiritismo era assim, bom, isso vai passar. O que está acontecendo com a senhora é porque a senhora não está se doando para os espíritos ajudarem a senhora. A senhora precisa fazer mais pelos espíritos. Então, a senhora tem que fazer determinadas coisas, elaborar isso, as obrigações. E isso, o meu marido não aceitava. Como nós vamos ter que fazer isso? Isso não é certo. Vamos parar com isso. Até porque 20 anos antes, a senhora tinha um casamento feliz, sem fazer nenhuma obrigação. Exatamente. Como é que a coisa muda assim, de repente, e agora a senhora não mudou nenhum hábito, nenhum costume com o seu marido e o casamento mudou? Como é que agora entra uma obrigação, né? Então, por isso foi uma boa observação sua, porque aí tem que entrar a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Não mergulhar naquilo que propõe para você fazer. Quer dizer, eu estava fora de mim. Agora, o meu marido não, meu marido estava consciente. Então, ele falou, pera, nós não vamos fazer isso. Mas só que não depende de você, eu quero e eu não quero. Dentro de você o turbilhão aumenta. Então vem aquela dor de cabeça, dor de coluna, insônia, começa aquela depressão, nervosismo. Então isso vai agravando, vai avolumando. Então, e você não tem controle, porque eu queria parar, só que não dependia da minha vontade. E isso foi se agravando, ao ponto de que meu marido falou assim, bom, não tem mais solução. Então, se está tudo bem e você não consegue melhorar... Porque é exatamente assim que o problema espiritual atua na vida da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa tem uma linha de raciocínio, tem os seus valores, mas ela não consegue mais praticar aquilo que era para ela tão comum, né? A pessoa se violenta mesmo, porque ela começa a atuar de uma forma que ela mesma reprova. E era o que acontecia com a senhora. Sim, então, e você não tem controle. Não tem como. E eu não admitia isso. Eu ia chamar a atenção. Quando ela fala que não tem controle, é exatamente isso que a senhora está se referindo. Ela tinha consciência do que ela deveria fazer e o que não deveria, né? Mas na hora do certo, agir errado. Errado. Que é a hora que a gente sabe hoje, que é a hora que entra essa parte espiritual, né? Exatamente. Eu me achava tão culta, tão sábia e a minha própria vida mostrava que não era isso. E eu não aceitava. Que acontece no casamento de muitas mulheres que dizem assim, eu passo o dia inteiro pensando no meu marido, morro de saudade. Manda mensagem, ligo para ele. E quando o marido chega em casa, a pessoa tem um comportamento que não condiz com aquela saudade. E isso é um fato porque o nosso amor era muito grande. Mas eu não queria, quando estava perto, eu falava assim, meu Deus, mas eu amo ele, como eu não consigo ficar perto dele? O cheiro dele me incomodava. Mas eu amo ele. Então, na minha cabeça, era essa briga constante. E quantas que chegam nessa situação e pensam assim, eu acho que eu não amo mais. Exatamente. Movidas por um problema espiritual. E quantos casamentos chegam ao fim? Exatamente. E foi o que a dona Cida comentou, né? Que há necessidade de alguém, um dos dois, apelar para a inteligência e falar, peraí, foram 20 anos felizes. Exatamente. Como que de uma hora para outra a gente acorda e fala, acabou? Você mudou? Não, não mudou. Alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que procurar resolver, né? Não jogar tudo para o alto e falar, não, eu não te amo mais. Ah, acabou. Não, eu não quero mais ele. Não, eu acho melhor a gente separar, né? Como não se acaba o amor. Acabam vindo soluções práticas, mas não resolvem. Não resolvem mesmo, porque quando a pessoa sai de um relacionamento assim, dessa forma, provavelmente amanhã vai buscar uma outra pessoa e vai enfrentar o mesmo problema. Porque, na verdade, o problema está dentro dela. Não está na pessoa. Não está no casamento. Não está na outra. Exatamente. Tá na isso própria pessoa. É um fato, né? Que foi o que aconteceu conosco. Porque aí assistir uma programação da igreja na qual eu não aceitava, porque eu falava, como pode uma igreja resolver um problema que eu estudei e fiz e não resolvo?
Então, eu não aceitava, mas aí, com a inteligência dele, me convenceu de que eu deveria dar chance para o nosso casamento. E era uma porta que estava se abrindo. Dona Cida, desculpa ficar interrompendo, mas é porque, assim, realmente não tem como a gente não falar. A senhora vê que em determinado momento a senhora foi buscar ajuda dos espíritos, né? Foi buscar uma ajuda espírita, mas para a igreja resistiu, né? É incrível isso, porque a pessoa, quer dizer, sabe que, não, então já que eu estudei psicologia, não é um problema assim, eu não estou com um problema psicológico, então deve ser uma questão espiritual, então eu vou no espiritismo. Mas no espiritismo ela também se negou, né? Porque ela mesma falou que o marido falou, não, peraí, a gente não precisa apresentar essas obrigações. Então, ela chegou à conclusão de que também não era o caminho. Que as coisas lá pedidas também não condiziam, Não condiziam com uma... Não. Aí a senhora relutou para ir para a igreja? Relutei muito, Fátima, mas muito. Mas como é que foi quando a senhora chegou pela primeira vez? Olha, aí que vem a parte boa de tudo, né? Porque aquilo que eu não aceitava, que eu não queria... Vamos só abrir um parêntese aí. O que a senhora ouvia na televisão não se pede nada, né? Que lá onde ela foi, se pedia para que a senhora apresentasse as coisas, né? Bem observado. A programação que ela ouviu, não se pedia nada, pelo contrário. Se apresentava resultados e mesmo assim a senhora resistia. Resistia, porque vinha uma mídia por trás disso, né? Entendeu? Então não era exatamente aquele testemunho que eu escutei, mas era bonito, se via que era uma coisa que aconteceu, mas por trás a gente ouvia tanta coisa da igreja que impedia. A senhora achava que de repente poderia ser mentira o que estava aparecendo? Matéria paga. Então como posso? Vou cair em mais outra cilada? Não, vai trocar 6 por meia dúzia. Mas meu marido insistiu tanto que eu falei, tá bom, então nós vamos nessa bendita igreja. E nesse dia ele também veio pela primeira vez ou ele já frequentava? Não, ele veio pela primeira vez. Só que ele já ouvia a programação desde a 25ª hora. Porque quando ele chegava em casa, né, nas madrugadas de shows, tinha a 25ª hora. Então ele acompanhava e vinha um testemunho. E aquilo fazia bem para ele, ele memorizava e ele chegava a comentar comigo. Mas eu não dava importância ao que ele falava. Achava que isso com nós nunca vai acontecer, eu nunca vou precisar disso. Achava que eu estava numa redoma, né? Mas chegou o momento de que eu precisei. Então, com esse convite dele, aí nós viemos conhecer o trabalho da igreja. Aí foi como, sabe, arrancar aquela dor que eu sentia dentro de mim com a mão, Fátima. Foi o quê? O pastor fez uma oração pela senhora? O pastor fez uma oração, eu conversei com ele, fez uma oração, explicou tudo como teria que ser feito, que não é só uma vinda na igreja que vai resolver, existe assim um tratamento espiritual. Então isso é como se estivesse tomando um antibiótico, tem uma dosagem para o antibiótico fazer efeito. Assim, a programação, os ensinamentos que faz nas correntes, né, que faz isso tudo, vai fazer esse remédio espiritual agir. E com esse resultado, a senhora vai chegar aonde a senhora gostaria de chegar. Mas eu achava meio estranho, mágico, né? Como pode? Aquilo me despertou uma curiosidade. Mas a senhora, embora tenha saído assim, será que é mesmo? Mas a senhora já saiu de lá com uma sensação. Mas muito diferente. Muito. Porque aqui dentro eu respirava, eu estava calma, gostoso. E quando eu saía da igreja, chegava no estacionamento, pegar o carro, nossa, já vinha um turbilhão dentro de mim. Eu falei, mas que gozada. Aí me despertou. Eu falei, como lá dentro eu sou uma pessoa e aqui fora eu sou outra? Eu falei, não, então eu quero fazer essas correntes todos os dias. Então eu vim fazer todos os dias. Tamanho era o bem-estar que eu sentia. E vendo o resultado, como o pastor falou, é um tratamento espiritual. Então eu fazia, eu punha em prática aquilo que eu ouvia, aí começou a aparecer o resultado. Aí houve assim, uma nova Cida, o casamento que era bom ficou ótimo.
As brigas, esse transtorno. Tudo acabou, tudo. E não só isso, né? Porque eu vim pedir ajuda no meu casamento. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Ele é tão completo, que você não precisa pedir. Ele realiza todos os seus desejos. Ele é pai, né, dona Cida? Ele sabe a necessidade do filho, né? Então, tudo melhorou, Fátima. Então, melhorou financeiramente. Mas foi um processo. Um processo, não é mágica, não é aquilo que eu falei, não é chegar e acontecer. Era isso que eu ia falar, né? Porque, no caso, como a senhora comentou, comecei e aí já vieram os alívios, e hoje... Mas teve tem as tempo, lutas, né? No meio disso vem as lutas também. É como você toma um remédio e começa a ter uma reação do remédio, começa a ter um mal-estar. Então, no tratamento espiritual também. Tempo, né? Exatamente. Né? A gente toma e não é, daqui 10 minutos ele já começou a fazer efeito. Não, a gente sabe que ele já está ali no corpo e que ele vai começar. É a mesma coisa, mesma coisa. Mas a certeza dentro da gente é tão grande que estamos no caminho certo, que vamos conseguir, que é Deus falando, né? Deus mostrando a solução. Eu vou pedir à senhora um minutinho, porque tem uma amiga do Brás que tem uma dúvida, precisa de ajuda. Ana. Olá, Ana. Eu sou uma amiga daqui do Brás. Eu queria contar um pouco da minha história. Eu, desde criança, fui abusada pelo meu pai sexualmente. E eu tenho esse trauma desde os meus 8 anos de idade. Eu tenho mágoa do meu pai, eu tenho, ódio. Isso afeta minha vida sentimental, eu não consigo ser feliz. Tento, né, ter um relacionamento, não consigo. E, é duro viver isso, né? Porque eu não estou conseguindo mais ser feliz. E eu não sei mais o que faço. Eu tentei me matar, né? Eu tentei me jogar debaixo da ponte, tentei me jogar na frente de carro, na frente de ônibus, né? Já parei no meio da rua para me ser atropelada, mas eu não sei, viveu na minha cabeça. Aí eu saí correndo, fui para a calçada. E foi um sofrimento terrível. Queria que a senhora me orientasse, me falasse o que eu devo fazer, porque eu já não estou aguentando mais, eu já não sei mais o que faço e eu preciso dessa ajuda. Então, se a senhora puder me ajudar, eu vou agradecer muito, porque estou sofrendo muito e é muito difícil para mim. Amiga, olha só, essa ajuda que você tanto necessita, só Deus pode te dar. E todos esses traumas, esse ódio, essa vontade que você tem de suicídio, existe um mal. Isso você já detectou, né? Porque nenhuma pessoa em sã consciência tenta tirar a sua própria vida. Então, o que eu aconselho é que você busque uma igreja, né? Porque o problema é espiritual. E espírito, só Deus pode tirar. E esse trauma que você tem contra o seu pai, isso também foi um espírito que moveu ele a fazer isso. Então, todos esses males na sua vida, só Deus, e é só através da fé mesmo. Só a fé pode mudar tudo isso. Então, procure uma igreja, procure um pastor, ele vai te orientar. Na Igreja Universal existem correntes específicas para isso. Você vai fazer corrente. Assim, a dona Cida está aqui dando testemunho dela, então você está vendo que, através das correntes, a gente tem um resultado. Então, haja sua fé. Haja sua fé que Deus vai mudar a sua vida e num breve, bem curto mesmo, você vai estar ligando e testemunhando já com a sua vida mudada, tá bom? Deus te abençoe, tá? E seja forte, amiga. Quando vierem esses pensamentos de suicídio, resiste isso, porque isso é a voz do mal mesmo. Então, seja forte, use a sua inteligência, você não está dando fim a nenhum problema, você está iniciando um outro grande problema, que é o problema da sua alma, para onde vai ela passar a eternidade. Então, resiste a essa voz, tá bom? Então, Cida, me fala, tudo mudou. Tudo mudou, né? Depois que eu conheci esse Deus vivo, porque até então, Deus para mim era lá em cima e eu aqui, né? Foi o aprendizado que eu tive. Agora, vindo na igreja, vi que Deus é vivo. Então, se Ele é vivo, Ele está aqui conosco, Ele está nos ajudando a todo instante. Ele transforma tudo. Basta nós fazermos a nossa parte, porque Ele não pode... acabaram? Tudo acabou, tudo. Coisa que eu nem imaginava que eu tivesse que fazer uma mudança interna, isso ocorreu. Porque a senhora, como psicóloga,
pode falar melhor até do que eu aqui, que o transtorno, penso eu, que eu não sei se transtorno tem cura bipolar. Eu acho que assim, tem cura no sentido da pessoa se tratar, ficar sob efeito de remédios fortes, né? Sim, isso é um processo, né? É um tratamento. Mas só que eu vou falar uma coisa na prática, não como psicóloga, mas como a Cida. O tratamento que eu recebi na igreja, o resultado foi praticamente de imediato. Num consultório, eu não teria esse tempo. Não alcançaria o que eu alcancei aqui. Até porque, de repente, o consultório iria tratar algum transtorno, mas não ia trazer a felicidade. Não ia ser completo, não né? seria completo. Ele ia trabalhar partes. Não iria restaurar toda a sua vida. Com certeza. Que foi o que aconteceu, né? Foi a família inteira, né? Eu fui beneficiado, meu marido, meus filhos, quer dizer, foi todos beneficiados. Então, você vê, com uma coisa que me prendia de não dar esse passo. Então, por isso que a gente fala, a gente quer agir a fé, perseverar, lutar, porque a vitória é certa. E a senhora é uma pessoa inteligente, estudada e sofreu esse peso mesmo da informação da mídia, né, quanto à Igreja Universal. E hoje também, com certeza, tem muita gente nos assistindo que também tem essa resistência. Quando escuta falar da Igreja Universal, escuta, lá minha vida mudou e tal, ela até quer, mas tem uma certa resistência. Então, o que a senhora fala para ela? Eu falo assim, você tem que vir conferir com os seus olhos, não o que chega nos seus ouvidos. Porque nem sempre o que chega nos seus ouvidos é a realidade. E é o que aconteceu, que o que chegava nos meus ouvidos era diferente. Era um trabalho da igreja que eu não via aqui dentro. Frequentando aqui, que eu já estou há 15 anos. Então, é tudo diferente. Não existe. Posso falar, interrompendo a dona Cida. E mesmo porque, dona Cida, essas pessoas que falavam sobre a igreja não faziam nada pela vida dela. Exatamente. E é o que acontece mesmo. Todo mundo tem uma opinião para dar, mas para ajudar mesmo, quem ajuda? E é o que a gente apresenta aqui todos os dias. A pessoa, ela está do outro lado falando mal da igreja, mas ela não está fazendo nada pela vida dessa pessoa. Nós estamos aqui apresentando a igreja e nos colocando à disposição para ajudar essa pessoa. Então, será que não vale a pena ela sair da casa dela com o problema dela e vir conferir, né? E vir conferir, porque nós estamos tentando ajudá-la. Né? Inclusive, eu me ponho à disposição. Se alguém quiser algum esclarecimento, eu venho sempre, toda semana, estou praticamente quase todos os dias aqui na João Dias 1800. Então, é uma coisa assim, é só a pessoa apelar mesmo para a inteligência dela. Que é impossível, se eles fazem tão mal, mas vale a pena ficar em casa. E olha só, de repente a pessoa está assistindo e diz assim, não, mas esse testemunho aí é comprado. Meu Deus, a gente compra gente, não teria dinheiro para pagar. Tem que ter dinheiro. Tanta gente assim, meu Deus do céu. Então, minha amiga, faça o que a dona Cida fez. Mesmo com toda a informação negativa que ela tinha da igreja, ela deu um passo. E um passo que mudou a vida dela. E é o que pode acontecer na sua vida, depende só de você. A igreja está com as portas abertas diariamente. Existe um pastor em cada igreja universal pronto para te ajudar. Seja em que horário você chegar. Só você chegar lá, sabe, desarmada, pronta para ouvir e ser ajudada. Eu queria agradecer a senhora por ter vindo mais uma vez. Eu tenho certeza que a sua história abençoou a vida de muita gente, dona Cida. Eu que agradeço. Nós chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe e até amanhã.